Agora nós vamos para o nosso primeiro segmento de entrevistas. Nós estamos muito felizes aqui na programação da nossa Bitcom TV, porque nós estamos recebendo uma autoridade, em estatísticas e pesquisas, a Márcia Cavallari Nunes. Ela é CEO do Ibope Inteligência e vai conversar um pouquinho com a nossa audiência referente à terceira fase de pesquisa do Ministério da Saúde, que está realizando testagens em diversos locais. Claro que a gente vai focar aqui na região serrana, vamos falar um pouquinho mais a respeito de Caxias do Sul, mas é muito interessante nós entender um pouco mais. E a Márcia, ela é bacharel em estatísticas pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em ciências políticas com concentração em pesquisa de opinião pública pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, e vai poder explicar um pouco para a gente também. E ela foi apontada pela Forbes Brasil como uma das mulheres mais poderosas do país. Márcia, é um prazer estarmos recebendo uma autoridade tão significativa para isso, num momento de extrema necessidade de pessoas que estão aparamentadas, e compreendidas dentro dos mais diversos assuntos. E claro que essa pesquisa também, essa terceira fase dessa pesquisa do Ministério da Saúde, vem trazer uma realidade de números que nós necessitamos para poder traçar metas e, claro, poder traçar um caminho a seguir para podermos vencer a Covid-19. Seja bem-vindo à programação da Bitcom TV. É Dinho Soares que fala aqui e está ao seu lado, dividindo também a tela com você no Skype, na nossa videochamada, que nós estamos realizando, Leandro Adamati, da TV Serra de Farroupilha. Bom dia. Bom dia a todos vocês, é um prazer poder ter essa oportunidade de conversar com vocês. Pode explicar para a gente já um pouquinho como é que funciona a pesquisa, o objetivo dela, para nós fazer um introdutório e orientar a nossa população quanto ao assunto? Fique à vontade. Então, essa pesquisa é um estudo que está sendo feito no Brasil como um todo. São 133 municípios brasileiros que fazem parte da amostragem dessa pesquisa, dessa ampla pesquisa. E o objetivo dela é identificar e poder estimar qual é a proporção de pessoas no Brasil, e em cada uma das 133 cidades individualmente, de pessoas que já têm anticorpos em relação ao coronavírus, em relação ao SARS-CoV-2. Então, isso vai permitir que a gente saiba exatamente, através dessa amostragem, qual é a proporção de casos que a gente acaba não sabendo em função da não necessidade de busca de ajuda hospitalar. Então, a gente sabe que muitos casos são assintomáticos, outros casos são casos leves e que não levam à necessidade de uma procura de ajuda médica, A pessoa com sintomas leves acaba tendo a orientação de ficar em casa, e esses casos acabam não sendo computados nas estatísticas da doença no país. Então, como não é possível medir e testar toda a população, o melhor jeito de a gente fazer isso é estimando através de uma amostragem. Então, a gente tira uma amostra da população de cada um desses 133 municípios, que seja representativa ali da população como um todo, e a partir dela você estima qual é essa proporção de pessoas que já têm anticorpos em relação ao vírus, seja porque foram assintomáticas, seja porque tiveram sintomas leves, ou porque de fato tiveram a doença até numa situação mais grave. Então, essa pesquisa vai ajudar muito a gente a entender qual é essa proporção. E ela é realizada em 3 ondas, em 3 etapas. Então, a primeira etapa, a gente tira uma fotografia do momento. Essa etapa foi realizada na segunda quinzena de maio. Depois de 15 dias, nós realizamos a segunda etapa. E agora nós estamos hoje em campo realizando a terceira etapa. Por que é importante ter 3 medições, ou mais, se for possível, que você vai conseguir acompanhar a evolução e a rapidez com que as pessoas estão criando anticorpos em relação à doença. Então, porque a primeiro momento a gente só vê quantos são, na segundo momento a gente vê quanto cresceu em 14 dias, e na terceira onda também vai acontecer isso, na terceira etapa, e daí você consegue ver a velocidade com que essa propagação de criação de anticorpos está acontecendo em cada uma dessas populações. Cada município recebe e receberá o relatório completo da sua cidade,
para que o prefeito, Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica possam, com base nesses dados, estabelecer aí as políticas de combate à pandemia em cada um dos municípios, já que cada um deles tem uma situação diferente neste momento. Para nós poder certificar a população de como é que funciona, teria como explicar um passo a passo de como é utilizado critérios, quem são essas pessoas, como é que elas são selecionadas, se são pessoas do grupo de risco, são crianças, homens, mulheres, se existe uma renda fixa estabelecida ou é aleatoriamente dentro de um sorteio? Como é que funciona o passo a passo dessas amostragens? Não, ela tem que representar a população como um todo, né? Então, não tem uma pré-seleção de características das pessoas que vão participar do estudo. Como que ele funciona? Em cada uma das cidades que compõem a amostra, são selecionados setores censitários. Esses setores censitários são os setores que o IBGE utiliza quando ele faz o censo. Esses setores censitários são conjuntos de quarteirões, né, de forma que cada um tem em média 300 domicílios. Então esses setores são selecionados em cada uma das cidades através de um critério de probabilístico que se chama probabilidade proporcional ao tamanho. São selecionados esses setores. Esses setores, então, os entrevistadores recebem um mapa desse conjunto de setores que na verdade acabam sendo distribuídos pela cidade como um todo. Então são bairros, né, que os entrevistadores vão se locomover a esses locais, e a partir do ponto de início desse setor, normalmente o setor começa com uma descrição dizendo, o setor inicia na esquina da rua A com a rua B, por exemplo. Então ele se posiciona ali naquele início do setor censitário, a pesquisa é feita com um tablet, o tablet seleciona aleatoriamente um número, e ele começa, a partir desse número, a bater nos domicílios. Então, vamos supor que ele começou ali no início do setor e ele tem que bater na quinta casa. Então, ele vai contar 4 casas, vai bater na quinta casa, vai explicar como vai explicar sobre a pesquisa, vai entregar uma carta de esclarecimento sobre a pesquisa. E aí, nessa casa, ele vai listar todas as pessoas que moram na casa, concordando em participar do estudo. Ele se higieniza com álcool gel, coloca uma paramentação nova, um equipamento de proteção individual novo, faz a entrevista, faz o teste. Quando ele tira isso, coloca esse equipamento de proteção individual num saco de lixo infectante, vai para outra casa apenas de máscara, na outra casa, tendo concordância das pessoas da casa em participar da pesquisa, ele se paramenta todo novamente. Então isso é uma garantia para que nem o entrevistado nem o entrevistador sejam contaminados. Sim. Márcia, você fez uma descrição perfeita, uma descrição que não deixa dúvidas nenhuma do procedimento. Uma pergunta referente a esse procedimento. Se as pessoas evitarem de receber o recenseador, como é que ele funciona? Ele vai para outra casa? Ele respeita esse ponto? Como é que funciona essa negativa por parte do domiciliar, né? O domiciliano dizer, não, nós não queremos fazer o teste. Como é que funciona isso? Na verdade, temos dois tipos de negativas, né? Uma, quando a gente bate no domicílio e o domicílio fala que não quer participar, então a pessoa que nos atende fala, não, aqui ninguém vai querer participar disso. Então, neste caso, a gente está fazendo uma substituição do domicílio. Então, por exemplo, se eu bato numa casa e falo, não, ninguém vai participar aqui, eu não quero, o entrevistador fica insistindo, é o papel do entrevistador ficar insistindo, porque quanto menos recusas nós tivermos, melhor essa representatividade da amostra. Então há uma insistência mesmo, às vezes chega até a ser chato essa insistência, mas faz parte do protocolo essa insistência, né? Então ele bateu naquela casa, ele não pula, não salta as 10 casas e vai batendo sequencialmente ali nas casas até que um domicílio aceite participar. Uma vez que o domicílio aceita participar, a gente elenca ali todos os moradores. E o morador fala, não, eu não quero de jeito nenhum, porque às vezes, como é representativo da população como um todo, pode ser um bebê que seja selecionado, uma criança de meses, né? Porque não tem, como eu disse, não tem restrição de nenhum tipo de público e de nenhum tipo de idade, nada. Então Sim. Pode ser que seja um bebê, por exemplo, de 9 meses, que seja ali selecionado, e a mãe fala, não quero que
que tire o sangue do meu filho de jeito nenhum. Então, existe a possibilidade de ele fazer uma substituição, uma única substituição dentro do domicílio. Então, por exemplo, o bebê a mãe não permite o bebê, ele faz um segundo sorteio e tenta no segundo morador. Se esse segundo morador também recusar, é um domicílio perdido que deverá ser substituído. Entendi. Eu vou passar com o Leandro Damati, que está dividindo o vídeo com você. Ele é da TV Serra aqui de Farroupilha, cidade vizinha, Caxias do Sul, que também nós temos, né, uma parceria com a Bitcom TV. A gente também transmite para ambas as cidades a programação. Ele também vai lhe fazer uma pergunta. Ótimo, obrigado, Edinho Soares. Eu quero cumprimentar a Márcia Nunes, estava aqui atentamente acompanhando o passo a passo. Você foi muito feliz na descrição e não há maiores dúvidas. Mas, Márcia, o objetivo dessa pesquisa, desse levantamento, é traçar a real situação da Covid-19 aqui no Brasil? É uma das minhas perguntas. E uma segunda indagação: o grau de assertividade, o que os números mostrarem, vai estar muito próximo da realidade da pandemia no país? Sim. O objetivo é exatamente a gente tentar... Porque, por exemplo, se a gente pega o número de mortes que são declaradas e que a gente acompanha aí a divulgação diariamente e divide pelo número de casos notificados e confirmados, é um cálculo errado. Porque existem outras pessoas que não estão nessas estatísticas, né, que não estão sendo computadas porque não precisaram procurar um atendimento médico. Então vai ficar parecendo, por exemplo, que o grau de letalidade é muito maior do que na verdade ele é. Porque a gente tem que considerar no denominador do cálculo as pessoas que também tiveram a doença sem terem sintomas, né? Que a gente sabe que há uma parcela aí significativa de pessoas que tiveram a doença e não tiveram sintomas nenhum. Os chamados assintomáticos. Isso, os chamados assintomáticos. Então a pesquisa vai ajudar a estimar isso. A pesquisa tem uma alta precisão, porque ela está sendo calculada toda com procedimentos probabilísticos e estatísticos. Os números que serão divulgados, eles são interpretados dentro de um intervalo de confiança. Toda pesquisa que você faz por amostragem tem um erro amostral associado a ela, né? Esse erro amostral faz parte do processo da seleção da amostra. Então ele vai ser interpretado dentro de um intervalo de confiança. Então o número que for interpretado, que for encontrado na pesquisa, ele vai ter aquele limite, que pode estar entre tanto e tanto. Então é uma estimativa da quantidade de pessoas que têm ou tiveram contato com o vírus, né? Então é uma estimativa bastante precisa. Além disso, também há uma correção que é feita em relação ao teste, né? Porque a gente tem lido muitos testes que tem por aí, uns são mais eficientes, outros menos eficiências, tem sensibilidade maior, sensibilidade menor. Então esse teste que está sendo usado, que é o teste adquirido pelo Ministério da Saúde, ele também tem ali um fator de correção para eliminar a possibilidade aí de falsos negativos ou falsos positivos, né? Então é todo um trabalho estatístico que é feito para que essa estimativa divulgada seja a mais próxima possível da realidade. A tendência, Márcia, é que quando esses números, claro que é só uma conjuntura, nada oficial ainda, porque os números estão sendo coletados e tabulados ao mesmo tempo, mas a tendência é que quando esses números forem divulgados, a gente tenha realmente não uma estimativa, mas enfim, a gente pode se surpreender com o tamanho da pandemia no Brasil? Olha, na segunda rodada, na segunda etapa, quando ela foi divulgada, o que nós vimos? Primeiro, um crescimento grande, de um aumento de pessoas, né? Acho que da primeira rodada para a segunda rodada, se não me falha a memória, houve um aumento de 53% de pessoas com contato com o vírus, vamos dizer assim, né? Então, em 2 semanas, aumentou em 53% em 2 semanas. É uma velocidade muito rápida, né? E a outra questão é que em cada uma das cidades isso é diferente, né? Então, por exemplo, nessa segunda etapa, nós vimos que as regiões norte do país e nordeste, esse crescimento foi muito grande, nos do sul e sudeste nem tanto,
né? E também o número dá para se estimar com essa pesquisa qual é a proporção de subnotificação que a gente está tendo. Né? Então, na segunda etapa, os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, que são os coordenadores e que estão fazendo as análises dos resultados, porque são epidemiologistas e daí entendem do assunto, eles estimaram que os números que estão sendo divulgados nas cidades em que nós estamos fazendo a pesquisa, não pode ser projetada para o Brasil inteiro, mas nessas 133 cidades, a subnotificação está em 6 vezes. Nossa. Então teríamos que pegar o número que está sendo divulgado no conjunto dessas 133 cidades e multiplicar por 6. Olha só, é muito expressivo. É muito expressivo. Sim. Inclusive, se me permite também, Márcia, mencionar, uma estatística muito plausível, muito relevante e interessante, porque nós, da imprensa, nós sempre levamos esse esclarecimento à população. Porque a metodologia adotada é pessoas que têm os sintomas, né, que sentem-se que estão com dificuldade de respirar, né, que muitas vezes relatam que perdem o olfato. Estes são as pessoas que estão indo buscar o atendimento. Consequentemente, essas pessoas que estão sendo feitos os testes, né? O teste de prova e depois o teste de contra-prova, que são realizados. E aí sai o diagnóstico, né? E aí esses são os números que estão sendo contabilizados como sendo oficiais. Mas tem muitas pessoas, como você disse, que não é tão grave o sintoma ou não o faz chegar a um estágio que ele necessite estar buscando realmente uma saúde, um amparo, né, mais especializado em saúde. Muitas vezes faz ele entender que é uma gripe, um resfriado, e isso vem fazer uma demonstração de que, com agora essas estatísticas e os números que você está nos apresentando, trariam números bem mais confiáveis para poder se trabalhar. Inclusive, também acredito que vai servirá de projeções para entender até onde possa ir esse vírus, né? Ou até onde ele possa ainda crescer. Porque você disse que cerca de 2 semanas, 53% é uma velocidade de crescimento muito rápida, né? Sim, sim. Agora, na terceira rodada é que nós vamos continuar vendo qual é essa curva de crescimento, né? Então, com a finalização da terceira etapa, a gente vai poder analisar se esse crescimento foi maior que esse 53, da segunda etapa para a primeira, ou se ele já permaneceu no mesmo patamar, né? Então, todos esses dados, eles são dados assertivos para tomada de decisão, de fim de isolamento social, volta a retomada da economia, não volta. Então tem muitos elementos ali importantes para que o poder público, né, a gestão pública, possa tomar as medidas de forma mais assertiva. Perfeito. Márcia, eu gostaria de agradecer, né, pela sua entrevista, né? Nós já concluímos o tempo, a janela de tempo que nós teríamos. Evidentemente que nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira, né, debruçando-se sobre esse conhecimento que é de grande interesse e valia para a população que nos assiste. Eu vou deixar um espaço para suas considerações finais e já quero agradecer, né, a todos, o pessoal que trabalha aí junto com você dentro desse grupo coordenado de trabalhos. Parabéns aos universitários, parabéns a todos o corpo de trabalhadores, o pessoal que está indo a campo, se paramentando. Manda um abraço especial a todos aí, mas porque esses números tenho certeza que servirão de muitas bases para nós traçarmos uma meta para combater, né? Sairmos do estágio de estarmos enclausurados e sairmos para um bom combate, um combate assertivo, né? Porque ele é invisível. Nós precisamos de algum jeito de olhar, pelo menos através de números, para entender um pouco mais ele. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a vocês. Então eu conto aí com a participação das pessoas de Caxias do Sul. Se o entrevistador bater na sua casa, participe do estudo. Os entrevistadores são todos identificados com um crachá, com fotografia. Tem um número 0800 que a pessoa pode telefonar para confirmar se aquela pessoa é uma pessoa do Ibope. Tem um site também onde ela pode mandar um e-mail onde ela pode também se comunicar conosco. E conto aí com a participação de todos aí de Caxias do Sul. Muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço.